Bom dia a todos. Eu declaro a bênção de Deus, o mover de Deus sobre a sua vida, especialmente nesse domingo de manhã, pós 25 de dezembro, data em que comemoramos o Natal. Eu gostaria de deixar uma mensagem para compartilhar com vocês nesse dia a respeito da palavra de Deus, a respeito desse tempo tão específico, tão importante, que é o Natal, a data em que nós comemoramos o nascimento de Jesus. Cada vez mais as pessoas têm colocado crendices no meio das celebrações do Natal, mas quando nós nos atemos à essência do que é esse dia, então ele pode trazer mudanças profundas na nossa vida. Eu gostaria de compartilhar com vocês, em primeiro lugar, ler um texto que está em Lucas capítulo 2, de 9 a 14, que diz assim: E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. Deus amado, nós pedimos que abençoe essa palavra, que essa palavra edifique e transforme, cure vidas, que essa palavra renove energias e forças e esperança. Em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas assim, interessantes a respeito do Natal é que ele foi um evento que não foi percebido pela maioria das pessoas. Foi um evento secreto, embora tenha sido o evento mais importante de toda a história do universo. Quando nós olhamos para a noite, primeira noite de Natal, nós encontramos um evento que aconteceu escondido da maioria das pessoas aparentemente importantes da história na época. Na verdade, as pessoas que ficaram marcadas através de milênios, guardadas na história da igreja cristã, são pessoas simples, pessoas humildes que não têm significância alguma aos olhos dos homens, como nós vamos encontrar aqui, para quem veio a boa notícia da salvação em Jesus. Naquela noite, a boa notícia da salvação em Jesus chegou em primeiro lugar, por exemplo, para uma menina adolescente prometida em casamento, mas disposta a abandonar todos os seus sonhos para cumprir a vontade do Senhor. Quando Maria recebeu a visitação do anjo, e o anjo lhe disse: Salve, bem-aventurada do Senhor. Quando o anjo disse para ela que ela iria ter um filho, sendo que aquela menina nunca havia conhecido um homem sequer, não tinha tido intimidade com homem nenhum, ela sabia exatamente o que queria acontecer com ela quando ela de repente surgisse grávida do nada. Certamente sua reputação seria arrastada pela lama. E foi exatamente o que aconteceu. Mas aquela menina, mesmo sabendo das dificuldades que enfrentaria de explicar o inexplicável, como ela estaria grávida, sem ter tido intimidade com homem algum, quem é que iria acreditar que Jesus é o resultado da ação de Deus diretamente no corpo daquela menina, sem que houvesse alguma malícia, alguma maldade, alguma obscenidade acontecendo, somente pela fé? E aquela menina teve dificuldade de explicar para os seus pais, teve dificuldade de explicar para os seus avós, se eles ainda estavam vivos, teve dificuldade de explicar para o seu noivo que ela estava grávida. Imagina ela chegando para José e dizendo: José, eu tenho uma coisa para te contar, eu estou grávida. Primeira pergunta de José: quem é o pai? E ela tem que dizer: Deus. Deus, ele colocou em mim um embrião para que eu pudesse dar à luz o Filho de Deus. Não que Maria se tornou esposa de Deus, ela não é, ela é apenas uma serva que se dispôs a permitir que a sua vida fosse atrapalhada para que a vontade de Deus cumprisse. Era uma adolescente, como muitas adolescentes em Israel, porém uma mulher de coração firme e puro na presença de Deus. Por isso ela foi escolhida. E agora imagine todos os seus sonhos, aquele casamento bonito,
todo o seu nome, sua fama sendo arrastado pela lama, porque afinal, quando de repente, tão rapidamente essa menina começou a mostrar sinais de gravidez, as pessoas começaram a achar estranho aquilo e, logicamente, elas não acreditaram na história que Maria contava. E aí nós vemos então, contudo, através da vida daquela menina, a salvação de Deus se manifestou ao mundo. E a primeira pessoa que recebeu a notícia de que a salvação estava chegando foi Maria, uma adolescentezinha, disposta a sacrificar seus sonhos para ver a vontade de Deus se cumprir. Ela estava esquecida de si mesma. Mas agora existe um outro homem que também recebeu, um homem que recebeu a notícia da salvação que veio de Deus. E ele recebeu num momento de muita confusão, que é José, seu marido. Um homem que também deve ter se preservado para ser marido de Maria. E ele estava tão feliz, devia ter chegado para o rabino dizendo: olha, eu pretendo me casar, eu pretendo contrair núpcias com Maria, eu queria que você fizesse a cerimônia prévia. E então, de repente, Maria vem com aquela notícia. Aquele menino se sentiu traído, sentiu ultrajado, humilhado, pensando: fizeram de mim um trouxa, um bobo, abusaram da minha confiança. Essa menina não é o que eu pensava que ela fosse. Quem foi o malvado que fez isso com ela quando ela estava prometida para mim em casamento? E aquele rapaz, sendo justo, não querendo fazer com que Maria fosse apedrejada até a morte, porque é o que acontecia com os adúlteros. Então, ele resolveu deixá-la secretamente, talvez trazer sobre si a culpa, dizendo: ele engravidou, fazendo com que as pessoas pensassem: ele engravidou a moça e agora está querendo cair fora. Olha só, de repente o anjo aparece em sonho e diz para José: olha, não temas receber Maria, tua esposa, porque o que está nela é gerado pelo Espírito Santo. Gerado de forma sobrenatural, de um Deus que é capaz de criar coisas a partir do nada. E esse José, ele então entende, e ele não luta, ele não discute com Deus, ele simplesmente aceita. E a maravilha do comportamento de José é que ele não só toma Maria como esposa, mesmo depois tendo que sofrer ao longo da vida, muitas vezes, insinuações maldosas das pessoas, como aconteceu uma vez que Jesus Cristo estava discutindo com os fariseus e disse algumas coisas para os fariseus. Os fariseus disseram assim: nós sabemos que pai nós temos, como quem dizendo: você não sabe que filho, que pai você tem. É um nascimento muito suspeito. Então você percebe, meu querido, que esse homem também abandonou tudo para que a vontade de Deus se cumprisse. E não só isso, antes que Maria ganhasse Jesus, ele não tocou na sua mulher. Agora imagine um homem na expectativa de casar, de ter a sua vida íntima com sua esposa, tendo que adiar essa esperança por causa de uma coisa que entrou no meio do caminho. Ele podia ter desejado, exigido seu direito de marido, mas não. Ele aguardou porque respeitou a santidade do menino que estava no ventre de Maria, até que ele pudesse então exercer seu direito de marido e assim ter uma vida de intimidade com a sua esposa. Você vê aí então, para esses dois foram os primeiros que receberam a mensagem da salvação que já estava chegando ao mundo. Mas logo depois eles tiveram que ir para Belém e foram levados para lá, onde então Maria teve que ganhar um filho num lugar bem sujo, uma estrebaria, mostrando que Deus, ele não se importa com as aparências, ele veio para os humildes, para os pobres, para aqueles que muitas vezes estão sem esperança, estão sem recursos. Mas Deus se compadece das suas criaturas. Então, de repente, alguns pastores estavam no campo e aconteceu uma coisa maravilhosa. Imagina um céu estrelado noturno,
aquela visão das estrelas que só se tem quando você está num campo longe das luzes da cidade, e de repente uma multidão de anjos, primeiro um anjo grande aparece para eles e logo diz: não temas. Uma coisa a respeito desses pastores é que eles são considerados gente selvagem, gente tão rude, que quase como que animais. Essas pessoas viviam no campo, viviam expostas ao tempo, eram pessoas talvez de pouca cultura e praticamente nenhuma influência na sociedade. Até hoje, esse tipo de pessoa é uma pessoa que não tem muito contato social com a civilização. Eles vivem nos campos, eles vivem de maneira simples e básica. E foi para esses que o anjo veio anunciar que Jesus nasceu. Foi para pessoas simples, pessoas básicas, pessoas sem grandes expectativas, sem praticamente qualquer influência social. Para esses Jesus veio. Para esse a mensagem da salvação veio, para alcançá-los. Quem ficou de fora? Quem ficou de fora foram as pessoas sofisticadas, as pessoas cheias de si mesmo, as pessoas preocupadas demais com o seu mundo e desligadas de Deus. Aquelas outras pessoas tinham em comum uma coisa: elas não estavam preocupadas consigo mesmas, elas não estavam preocupadas em se tornarem dominadores, poderosos, fantásticos, renomeados, famosos, nada disso. Simplesmente viviam a vida e tinham as suas lutas, as suas dores, as suas dificuldades, mas elas estavam dispostos a se adequar à vontade do Senhor. Então, para esses veio a notícia. E essa notícia é uma notícia que traz paz, traz alegria, traz esperança, porque Deus veio tomar sobre si nossos pecados para que nós pudéssemos ter reconciliação com o Pai, pudéssemos voltar a ter comunhão com o Pai, entrada no céu, não pelos nossos méritos, mas pelo amor de Deus que se derrama sobre nós. Assim sendo, eu quero deixar essa mensagem para você com uma palavra: a alegria da salvação, a certeza do amor de Deus, a segurança da graça e do favor de Deus é para aqueles que têm o coração aberto para a mensagem do Natal, para aqueles que estão desligados de si mesmo, despreocupados com o seu nome ou com o seu status, dispostos a receber Cristo em seu coração e a render-se totalmente ao presente de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta, meu querido. Você já entregou sua vida ao Senhor Jesus? Você tem certeza mesmo de que você já recebeu o presente de Jesus, de Deus em sua vida, que é Jesus Cristo? Você pode definir um dia específico em que você declarou: Jesus Cristo, eu te recebo como meu dono, como dono de minha vida, como meu Senhor, e por isso eu sei que tu és também o meu Salvador? Caso você não tenha feito isso ainda, eu quero te convidar a fazer essa oração comigo. Senhor Deus, obrigado pelo presente, pela graça que é encontrada em Jesus, obrigado pela salvação que Ele oferece, que não é para os sofisticados, mas é para aqueles que, livres de si mesmo, se entregam totalmente a Ti. E assim, Senhor, eu quero abandonar qualquer sofisticação, eu quero abandonar, Senhor, minha vida de pecado e declarar: Jesus Cristo é meu dono, Ele manda em minha vida, Ele é meu proprietário, eu me entrego totalmente a Ele. E eu peço: Jesus, entre em minha vida, seja o meu Senhor e Salvador, e que a Tua alegria, a Tua paz, a Tua esperança esteja em mim, porque eu sei que a partir de agora eu sou um filho de Deus e pertenço para Deus eternamente e vou viver com Ele na eternidade, lá nos céus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Natal é tempo de alegria, é tempo de esperança, é tempo de paz. Mas não é só para uma noite feliz no ano, é para uma vida inteira de felicidade na presença do Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.